Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sou Manuel Salvador, professor de História, e hoje, no nosso quadro Mito em Cena, vamos falar da primeira reencarnação de Lord Vishnu. Vamos falar de Matsya, a reencarnação de homem e peixe que Vishnu já teve um dia. Vamos falar de um mito específico, de Matsya, sobre o grande dilúvio e o rei Manu. Um mito muito interessante, que não só conta essa história muito bela lá da mitologia hindu, mas que também tem paralelos muito interessantes com a mitologia judaica e também com a mitologia mesopotâmica. Eu espero que vocês gostem. No fim do dia de Brahma, porque o senhor Brahma dorme à noite, ocorreu a aniquilação, e os três mundos foram cobertos pela água do oceano. Quando deste tempo, havia um grande rei chamado Satyavrata Manu, que era um grandioso devoto, que realizava austeridades através das quais ele sobrevivia somente com o consumo de água. Certo dia, quando o rei Manu realizava seus rituais cotidianos nas margens do rio Kritamala, uma pequena carpa surgiu na água entre suas mãos. O rei, em um gesto humilde, devolveu o peixe de volta para o rio. Entretanto, o pequeno animal retornou suplicando por auxílio. Meu querido rei, protetor dos pobres, por que estás me atirando na água do rio onde existem outros seres aquáticos que podem me matar? Eu tenho muito medo deles. O misericordioso rei, então sensibilizado pelas palavras do pequeno peixe, colocou o animal dentro de uma jarra e o levou para o seu palácio. Entretanto, na manhã seguinte, aquela pequena carpa já havia crescido tanto que não se podia mais mover pela água da jarra. Então, tirando o peixe da jarra de água, o rei atirou ele num grande poço. Porém, tão logo ele fez isso, o poço ficou pequeno demais para o peixe que ainda crescia. Do poço, o peixe foi então levado para um lago, onde mais uma vez o completou em tamanho imediatamente. Clamando pela ajuda do rei Manu, a carpa requisitava que fosse levada sempre para um novo local que suportasse as dimensões cada vez mais colossais que ela adquiria. Manu levou o animal de reservatório em reservatório de água, até que somente o oceano restou como alternativa. Entretanto, quando a chegada da hora de lançar a agora gigantesca carpa no mar, o animal declarou: Ó rei, nesta água existem poderosíssimos e perigosos tubarões que me comerão. Portanto, não devereis me atirar neste lugar. Convencido, então, naquele momento, de que aquele animal não se tratava de um ser comum, que aquele devia se tratar de um ser divino, o rei Manu questionou a carpa dizendo: Quem sois o senhor? Tudo o que fazeis é me confundir. Meu senhor, no espaço de um dia, vos expandistes por centenas de quilômetros, cobrindo a água dos rios e do oceano. Antes disso, eu jamais havia visto semelhante animal aquático, e tampouco alguém me mencionara a existência de algum igual a este. Meu senhor, sois de certo a inexaurível suprema personalidade de Deus. A carpa, então, manifestou-se como a encarnação da personalidade divina de Vishnu, que havia assumido a forma de um peixe para auxiliar Manu em cumprir seu destino na preservação da vida dos homens, das plantas e de muitos animais durante o sono de Brahma. Disse então Matsya, o avatar peixe de Vishnu a Manu: Ó rei, ó tu que podes subjugar teus inimigos, no sétimo dia a partir de hoje, todos os três mundos imergerão na água da inundação. Quando todos os três mundos imergirem na água, uma grande arca será enviada por mim, aparecendo diante de ti. Depois, ó rei,
juntarás toda a espécie de ervas e sementes e as acomodará naquela grande arca. Então, quando a arca for açoitada pelos poderosos ventos, deverás prender a nau a meu chifre, pois estarei presente ao teu lado. Puxando a arca, viajarei pela água da devastação, até que a noite do sono do Senhor Brahma enfim termine. Depois de instruir o rei, Matsya desapareceu. Então o rei Manu aguardou em meditação pelo tempo que havia sido profetizado. Em certo momento, gigantescas nuvens se formaram e derramaram uma chuva sem fim, que preencheu ainda mais o mar que preexistia. Assim o oceano começou a transbordar para a terra e a inundar o mundo inteiro. De acordo com a ordem de Matsya, Manu viu uma arca aproximando-se dele. Junto de homens, plantas e animais, ele embarcou. Então, enquanto o rei meditava, um enorme peixe dourado, que era Matsya, apareceu no oceano da inundação. O peixe tinha um chifre e media proporções indescritivelmente colossais. Seguindo as instruções anteriormente dadas, Manu prendeu a arca ao chifre do peixe. Por diversos dias e noites, então, Matsya rasgou os oceanos da devastação e guiou Manu e os demais até terra firme que surgia quando, após as chuvas cessarem, o nível do mar havia começado a baixar. Neste novo lugar, Manu libertou os demais seres vivos que trouxe consigo e reiniciou a construção da humanidade. Vejam só, queridos, que belo mito foi esse do dilúvio e o rei Manu, aonde Matsya, sendo o avatar de Vishnu, cumpriu a grande função cósmica que Vishnu desempenha na visão, da mitologia hindu, que é a da preservação. Visto que um Kalpa se encerrava, e já falamos do Kalpa num vídeo anterior que conversamos sobre a entidade que é a Brahma, houve-se então a necessidade de preservar uma série de seres vivos que viviam na Terra. Entre eles, obviamente, a espécie humana. E Manu então foi escolhido para isso, o rei Manu, e ele só conseguiu fazer isso com a ajuda de Vishnu, que se representou ali de carne e osso como um avatar, que era Matsya, que por vezes era um pequeno peixe, às vezes um peixe de dimensões escatologicamente gigantescas, e por vezes meio homem e meio peixe. No nosso mito ele não chegou a tomar essa forma, mas em outros mitos ele aparece com essa forma e eu posso trazer mais pra frente. Inclusive, se você tem interesse de conhecer mais um mito sobre Matsya, deixa aqui embaixo para eu saber que vocês têm interesse e aí eu preparo alguma coisa para vocês num próximo momento. Para finalizar, eu só gostaria de convidar vocês a fazer uma pequena reflexão, que é a nossa função como quem gosta de estudar mitologia. Qual é o simbolismo e quais os significados que talvez podemos encontrar, ensinamentos, dentro desse mito de Matsya? Com certeza a gente vê aquela temática muito recorrente em diversas mitologias, que é a de reforçar a importância da retidão para com a fé. Manu acreditou a todo momento e ele teve fé no que lhe havia sido profetizado, de que a arca chegaria, do que ele deveria fazer, e ele esperou de maneira muito fiel, tá? E fez o que deveria ter sido feito e foi agraciado por isso. Então essa ideia da retidão da fé é reforçada em muitos mitos em diversas culturas. Mas eu quero focar numa outra situação. Por que será que existe toda aquela alegoria do pequeno peixe que vai se tornando cada vez maior? E esse peixe que depois, no fim da história, nós sabemos então que desde aquele momento que ele é recolhido pelas próprias mãos do rei Manu, ele já era ali Vishnu, esse deus tão poderoso que aparecia na forma do avatar Matsya. Eu acho e proponho aqui para vocês um entendimento de que talvez a ideia dessa passagem do mito seja a questão de que todos nós, mais ou menos, podemos permitir, talvez do tamanho de um pequeno jarro de terra, um pequeno jarro de barro, com pouca água, dar espaço para que Deus viva dentro de nós. Se você permitir, ele vai ocupar todo esse espaço. E se você der mais, ele vai crescer ainda mais. Ou seja, talvez esse mito traga para nós um ensinamento de que Deus sempre poderá encontrar lugar
mais ou menos dentro de cada um de nós. Basta que a gente queira dar mais espaço, permitir que ele cresça mais. E se permitirmos, ele crescerá então de maneira inadvertida. Crescerá e nos inundará. Assim como Mátzia, sempre que foi levado para um reservatório maior de água, ele o preencheu imediatamente, né? Sempre de forma amorosa, harmoniosa, né? E de bem-querer. Mas isso é só uma interpretação. Vamos ficar com o pensamento. O que vocês acharam desse mito de Mátzia, do rei Manu e do grande dilúvio? Perceberam? Nem citei isso, mas perceberam os grandes paralelos que isso existe com a mitologia macedônica, a mitologia judaica? Tudo pra gente pensar aí um pouquinho. Deixe os comentários de vocês aqui e num próximo momento a gente troca uma ideia. Agradeço imensamente a presença de todos que aqui estiveram, espero que tenham gostado desse momento. E agora, depois que já exploramos a imagem da Trimurti, vamos entrar agora em mitos de vários dessas entidades, desses seres mitológicos que pertencem à cosmogonia hindu. Eu espero que vocês gostem e que aguardem os demais episódios.